Eu estou conversando com a minha igreja, como eu falo na minha casa com a minha mulher e quando meus filhos estavam comigo. Hoje, na minha casa, quem está mais presente é a minha filha e o meu genro. E meus netos daqui mais próximo. Você tem que ser, diante do povo, aquele que você é na sua casa. Não misture isso. Não misture isso. Não seja um manufaturado. E vou dizer uma coisa a vocês. A pior coisa é ser crente recadista. O que eu falo nesse púlpito aqui, eu sustento em qualquer lugar. Se você não é capaz de falar para o seu irmão aquilo que você falou para o outro, não fale dele, tá? Não fale dele. Eu fiz uma reunião aqui e eu enderecei um assunto. Eu não vou nomear a pessoa porque é falta de respeito. E se eu nomear uma pessoa, ela tem direito de me processar. Tá? Mas você não pode prosperar, você não pode estar bem ao lado de uma maldição. Essa é a verdade. Foi quando eu falei que conheço uma pessoa que nunca deu um dízimo na vida e procura outro para fazer sociedade com ele. Se você vai associar uma pessoa que não é dizimista, você está sob maldição. Nunca você, agora eu vou puxar o microfone, nunca você vai ser bem-sucedido. Nunca. Se você casar com um homem que não é dizimista, seu lar está em desgraça. Se você casar com uma mulher que não é dizimista, você vai ter problema. Como que você vai administrar o seu lar com uma mulher que está roubando dentro de casa? Entendeu? Se eu chamar alguém para ser sócio, vamos comprar um caminhão, Moelle, cadê a Moelle? Vamos comprar um caminhão para ganhar dinheiro para fazer a igreja? Nós compramos uma prestação. Comprar no nome do Senhor. Tá bom? Comprar um Fordão. O senhor conhece caminhão, né? Então tá. Digamos que eu não fosse dizimista, o Moelle fizesse uma sociedade comigo. Todo o enrosco da minha vida vinha sobre ele, porque nós estamos caminhando juntos. Não se associa ao incrédulo em nada. Agora, a pessoa que eu falei que não é dizimista, eu falo para ela, viu? Falo na cara dela, você é ladrão e não é dizimista. Eu não tenho nada a ver com ela, mas se ela vir falar comigo, ela vai levar chumbo grosso. Vai levar chumbo grosso. Se eu falei, é porque eu sustento. E sei que não é, senão eu não falaria. Então, vamos ler a Bíblia. Aqui, lá em Levítico, Deus falando por Moisés, já estava anunciando o que ia acontecer com Israel. Israel, lógico, aqui em Levítico já tinha voltado do Egito, mas já estava prenunciando um segundo cativeiro. E vos espalharei entre as nações vos espalharei entre as nações e de nossa, que palavra. Rapaz, desembanharei, né? E desembanharei, deixa eu voltar aqui, e desembanharei a espada atrás de vós. Deus está dizendo, vocês são meus filhos, mas eu vou fazer isso. E a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vos estareis na terra do vosso inimigo. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. 70 anos sem dar o dízimo da terra. 70 anos Deus os tirou de lá.
Já estava o Senhor dizendo o que eles iam fazer. Não deram descanso para a terra. Trabalha-se 7 anos, trabalha 7 ou 6, Modernilson? 6 anos, e descansa no 7º, isso. 6, descansa no 7º. Eles não deram atenção à voz do Senhor. Ficaram 70 anos na Babilônia, morreram todo mundo na Babilônia. Uma nova geração saiu da Babilônia. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou dos vossos sábados, quando habitáveis nela. E quanto aos que de vós ficarem, eu meterei tal pavor no seu coração, nas terras dos seus inimigos, que os unidos de uma folha movida os perseguirá, e fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. Até uma folha você não tem medo dela. Haverá uma perseguição, e vocês terão que fugir da terra de vocês. Uma folha que o vento soprar vai ser um terror para vocês. E cairão uns sobre os outros, como diante da espada, sem ninguém os perseguir. E não podereis parar diante dos vossos inimigos. E perecereis entre as gentes, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. E aquele que entre vós ficarem, se derreterão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais, com eles se derreterão. Então confessarão a sua iniquidade e aniquilarão de seus pais. Então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim. Como também confessarão que, por terem andado contrariamente para comigo. Senhor, uma profecia que estava tão distante, mas Deus é onisciente, sabia o que Israel iria fazer. Sabia o que Israel cairia em transgressão, não guardando a palavra, não dando descanso à terra. E houve uma perseguição, e houve uma vexação entre eles, de tal maneira que eles se espantaram. E os que ficaram na cidade, e os que ficaram naquela terra, eles ficaram em grande miséria. Ir para o cativeiro era o plano de Deus para consertar Israel, para trazer uma geração pura de lá, porque estava tudo misturado. E o Senhor tem um plano divino neste tempo e nesta hora final, para o seu povo e para a sua igreja. Deus, fala conosco, nos ajude. Se nós não estamos agindo de maneira correta, se nós não estamos agindo de maneira adequada com a sua palavra, não nos deixe continuar assim. Que o Senhor possa tratar conosco e ser uma igreja viva, atuante, uma igreja que ora, uma igreja que manifesta os dons do Senhor, uma igreja que é capaz de trazer os perdidos, eles se encontrarem aqui, a salvos em nosso meio, uma igreja que é capaz de exalar o perfume de Cristo, exalar o amor divino, uma igreja, meu Deus, que o Senhor viu no tempo do fim
e que essa igreja aqui em São Paulo seja a igreja que o Senhor viu na hora final. Como o Senhor viu Israel na Babilônia por sua transgressão, como o Senhor viu os pentecostais acabados, o Senhor também tem uma igreja nesta hora, que tu viste, ó Deus, que guardaria a sua palavra e que andaria em sua presença e te serviria. Ajuda-nos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, oramos com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Pode sentar, amados. Eu não vou cansar vocês, não, tá? Eu já antecipei bastante o que eu tinha a dizer, para não cansar vocês, mas eu quero abrir aqui a mensagem Revelação de Jesus Cristo, tá? E esta mensagem nós vamos encontrar o que o profeta falou, a intermitente luz vermelha do sinal da sua vinda. É uma das mensagens que nós vamos ler, tá? A intermitente luz é a mensagem revelação de Jesus Cristo. Deixa eu colocar aqui o meu sistema aqui. E nós vamos ler esta mensagem. Está aqui. Deixa eu ver se eu consigo adiantar aqui uma parte. Tá bom, deixa aqui. Pois bem, vocês, eu quero que a igreja medite. Vai ser uma manhã para você meditar, tá? As coisas que estão nos planos de Deus. E quando você está dentro do plano divino, Deus te ajusta ali. Ele vai te ajustando. Ele vai nos lapidando. E a gente vai entrando exatamente na vontade perfeita do Senhor. Não é questão de nós, eu, como indivíduo, fazer um plano. Antes de eu fazer um plano, de eu arquitetar um plano, eu tenho que buscar em Deus se esse é o plano de Deus. Se é isso que Deus tem feito. Se é desta maneira que Ele vai tratar comigo. Se nós quisermos ver aquela manhã raiar, se nós quisermos ver aquele dia amanhecer, é melhor procurar em oração qual é o plano de Deus. Eu estou dentro disto ou eu estou fora disto? Porque quando nós olhamos como mortais e vemos as coisas naturais, nós podemos ter boas ideias. E você sabe que tudo que favorece o ser humano, para ele é bom. Né? Tudo que favorece ele é bom. Até para comer, né? Se a comida é mais saborosa, ele come mais. Não é isso? Não é, Policarpo? É. Mas será que aquilo vai te fazer tão bem se você se ajustasse a uma outra dieta? Veja bem, tudo que nos favorece, tudo que a gente se sente bem, como mortal, nós gostamos de fazer. E quando Deus começa a tratar com o homem, e colocar o homem dentro daquilo que ele tem para ele, talvez você se sinta desconfortável. Podemos pegar alguns homens aqui. Vamos pegar o primeiro, Paulo. Paulo estava tudo bem. Ele era um homem respeitado na sua religião, tão respeitado que tinha confiança de
de portar cartas para pôr pessoas na cadeia, açoitá-las, matá-las. Isso estava certinho para ele. Ele estava fazendo uma coisa que para ele estava perfeitamente bem. Mas quando o Senhor cruzou o caminho daquele homem, estava tudo errado. E Deus disse assim: ele vai saber daqui por diante o quanto ele irá sofrer pelo meu nome. Tirou Paulo da sua família, tirou Paulo da sua vida tranquila, né, de um homem rico, de um cidadão romano que ele tinha de nascença, esse título, ele não comprou, ele tinha de nascença. Ele tinha todo o conforto. E tinha o apoio da igreja mãe, Roma, para fazer aquilo. Mas Deus tinha um outro caminho para ele. Tinha um outro plano para ele. E que Deus tinha, era tão grande, que hoje, aqui, nesta manhã, nós estamos nos desfrutando dos sofrimentos de Paulo, das rejeições de Paulo, das cadeias de Paulo, dos açoites de Paulo. Mas vamos perguntar, fazer a grande pergunta: você gostaria de estar aonde Paulo está uma hora dessa? Mas, para ele estar lá, ele teve prazer no sofrimento, ele teve prazer nas rejeições, prazer nas cadeias, porque ele sabia o galardão que estava aguardando ele. É isso que nós temos que colocar, não na cabeça, porque a cabeça falha, mas o coração não. Porque, minha gente, Cristo é a cabeça da igreja, não é? Agora, se eu não tenho uma cabeça para me guiar, eu vou tomar caminhos muito desconfortáveis, eu vou trilhar por momentos difíceis na vida, porque deixei a mente de Cristo para tomar a minha mente, fazer o que eu acho que eu devo. É por isto que eu gostaria de ler que o profeta disse que haveria um retorno. Haveria um retorno do povo desta mensagem para o romanismo. Quando eu li isso há 30 anos atrás, falei, eu acho quase impossível que o irmão Branco está falando, esse povo retornar para o romanismo, depois de sair das filhas, ou da filha, e vir para a palavra, voltar lá. Está aí? Para onde eles voltaram? Para onde eles estão voltando? Para as suas origens. Só falta batizar a criança, né? Com água na cabeça e sal na boca. Porque o resto estão fazendo tudo. Rebatizou todo mundo. Aqui que o batismo, que eles ficaram 30 anos nele, não valia. Então foi muita gente para o inferno, né? Porque se o batismo que eles receberam no começo da mensagem no Brasil não teve nenhuma validade, rebatizaram todo mundo agora, então os que morreram estão perdidos. É uma insensatez, que não dá para dimensionar esta insensatez. Voltando, como disse Paulo, aos rudimentos rudes e fracos. Por quê? Porque será que o Espírito Santo tomaria você e levaria de você de volta lá para a sua antiga igreja, para os rituais? Ou tomaria você, levaria lá para o sistema da onde
o país foi fundado, tem que ser uma pessoa destituída de eleição, de predestinação, de temor. Tudo que está no calendário da reprovação tem que estar nesta pessoa. Entendeu? Para chegar onde chegaram. Porque é como uma mulher que não tem marido. Você já foi na casa de uma mulher que não tem marido? Já teve essa experiência? Hã? Como é difícil as decisões, as coisas que são feitas. Parece que aquele homem não resolve, né? A mulher tem que sair na frente para resolver. Quando você nasceu, no seu registro de nascimento, está escrito que você é homem. Então, honre isto. Quando você recebeu o Senhor Jesus Cristo, você recebeu a palavra. E então, honre esta palavra. Tenha ele como veredito final. Né? Tenha ele como seu absoluto. E muitas coisas que ele vai te mostrar para você fazer, vai ser contrário, muito contrário ao que nós pensamos, o que nós desejamos e o que nós queremos. Mas se você tomar o caminho dele, vai ser muito mais difícil, mas você vai ter uma grande vitória na hora final. Quanto se eu tomar o que eu penso, a minha maneira, vai ser aparentemente muito bem, mas vou ter um fim desastroso. E isso aconteceu com todo mundo, e ninguém vai ser exceção. Agora, vamos continuar lendo a Bíblia. Eu quero que vocês leiam primeiro comigo Isaías, tá? Vamos ver o que Deus está fazendo aqui em Isaías. Isaías 44 e 26. Eu parei para pensar como que Deus levanta um medo persa, que hoje são os iraquianos, para libertar Israel. Já pensou nisso? Porque Ciro era medo persa. E Deus levantou Ciro para libertar Israel, para fazer Israel retornar para a sua terra. Então, vamos ver o que Deus falou sobre Ciro, tá? Diz assim: sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o seu conselho dos seus mensageiros, quem diz a Jerusalém: tu serás habitada, e a cidade de Judá sereis reedificadas. Eu levantarei as suas ruínas. Quem diz à profundeza seca-te, ou secareis os teus rios. Quem diz de Ciro, é o meu pastor. Ciro é o meu pastor. Cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: se edificada, e ao templo funda-te. 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis,
para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Quem era Ciro? Ele era um persa. A história de Ciro, não vou citar o nome do seu avô e do pessoal, mas é o seguinte: Ciro era uma criança muito formosa, e saiu um dito entre os persas que ele seria rei. E o avô disse assim: ele vai ser rei no meu lugar, o meu neto? Não vai, não. Então fazia o seguinte: chamou um mordomo dele, disse: pega esse menino, some com ele. E o mordomo pegou o menino e sumiu com ele. Mas aquele mordomo se engraçou com Ciro: mas que criança bonita, matasse a criança. Sabe esconder. Escondeu Ciro. Quando o rei descobriu o que tinha acontecido, Ciro já estava moço para assumir o reinado. Aí, quando o rei descobriu, ficou enfurecido o avô de Ciro, pegou o filho do mordomo e fez um banquete. Chamou o mordomo: vem cá, você vai comer o seu filho assado. Tá, a história é essa. E o mordomo teve que comer o filho dele assado, porque poupou a vida de Ciro. Então você percebe que fizeram tudo para tirar esse homem da linhagem de rei e não conseguiram tirar. E cresceu Ciro, foi rei e reinou quase no mundo inteiro. E o que ele fez? Isso está no livro de Daniel. Na festa do rei, era Nabucodonosor, Dario e Belsazar. Na festa de Belsazar, neto de Nabucodonosor, tinha uma grande festa na Babilônia, uma orgia correndo. Está na mensagem, escritura na parede. Ciro vinha muito tempo desviando o curso do rio Eufrates. A Babilônia acabou numa noite. A Babilônia foi destruída numa noite. Desviou o curso do rio. Naquela noite, o rio deixou de entrar por dentro do muro, por baixo do muro, na cidade, saiu por fora e deu vazão para o exército de Ciro. Foi quando se cumpriu a profecia de Daniel 5, que chamou Daniel para decifrar o que estava escrito, Ene, mene, tekel, ufarsim. Naquela noite, Daniel profetizou. Naquela mesma noite, Belsazar morreu. Quem matou? Ciro. Ele entrou na cidade e ninguém viu. E a Babilônia acabou numa noite. Quando ele entrou na cidade, foi quando ele decretou que os judeus voltassem para a sua pátria. Mas como que pode ser isso? Você quer ver? Tem tanta escritura, mas vamos ler Esdras, tá? Esdras 6. Vai falar de Ciro, Esdras capítulo 6. Não vou ler muito, mas está aqui. Então o rei Dario deu ordem e buscaram na chancelaria onde se mantinham os tesouros em Babilônia e em Aquemetá, no palácio que está na província da Média. Se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém: essa casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, e sua altura de 60 côvados, e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras, uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará pela a casa do rei.
Por que esse homem quer fazer uma coisa tão grande? Não é para ele, não é para a nação dele, para os judeus, que até então ainda estavam exilados. Que eles retornassem para Jerusalém e fosse edificada de novo a casa do Senhor para oferecer sacrifício. Então, quando eles disseram assim, não vamos fazer isso não, essa é uma nação perversa, sabemos do passado dela, desde os dias do Egito, destruiu nações, destronou reis, não, é uma cidade perversa. Então, disse, mas o Ciro deu esta ordem, e foram buscar nos arquivos, na chancelaria, e encontraram o documento de Ciro, e tiveram que edificar a casa. Esse é o primeiro capítulo. Leia comigo. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja o seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajuntarão com prata e com ouro, e com fazenda, com gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habitais em Jerusalém. Então se levantaram o chefe dos pais de Judá, Benjamim, e o sacerdote e os levitas, com todo aquele cujo o Espírito de Deus despertou para subir a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com objetos de prata e com ouro e com fazenda e com gados e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Este tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitradate, o tesoureiro, que deu por conta a Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata, de outra espécie, 1000 de outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar, quando os cativos, ou seja, quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Na noite da morte de Belsazar, porque ele estava bebendo, fazendo orgia nas taças que seu pai Nabucodonosor levou do templo na Babilônia. Agora um rei pagão, que era Ciro, fez com que tudo fosse devolvido. E se você ler Jeremias, Ezequiel, que profetizava sobre o que iria ocorrer. Esses dois livros de Neemias e de Esdras, que é um livro só, mas separado em dois, conta toda a história. Não tinha um homem
que fosse capaz de fazer Israel retornar. Tinha um homem no reino, que era Daniel, que no ano 68, o Senhor veio a ele e mostrou que faltava 2 anos para terminar o cativeiro. Então tinha um profeta na Babilônia, chamado Daniel, tá? E Daniel foi o homem que o rei fez uma imagem, esculpiu uma imagem dele, para que toda a Babilônia adorasse, que considerava Daniel um deus. Foi quando, então, 3 judeus tinham discernimento, mesmo sendo do seu companheiro, do seu amigo, do seu irmão Daniel, nenhuma imagem deveria ser adorada. Eles preferiram, então, enfrentar um decreto federal, dizer, se Deus nos livrar, tudo bem. Se Ele não nos livrar, nós vamos selar com o nosso sangue o nosso testemunho, mas não adoraremos esta imagem. Mas essa imagem é de um filho de Israel, é de um profeta, é de um santo que veio de lá. Quer dizer, exigiu-se deles um posicionamento diante de uma condição das mais hostis. Não tinha problema, era só ajoelhar um pouquinho e fazer um barulho lá, estava acabado o problema. Tem muitas coisas que nós dizemos, não há problema, cede um pouquinho essa parte aqui, que você resolve. Cede um pouquinho da palavra, não seja assim tão radical com a palavra, mas cede um pouquinho, você passa por isso. Deus não vai deixar ninguém passar fora de sua palavra. Diz, não vamos ceder a esse decreto federal. Não vamos ceder. E Deus agradou tanto daquilo. Diz, lá eu tenho 3 testemunhas, que é capaz de fazer uma fornalha do rei ser apagada. Lá eu tenho 3 testemunhas, que é capaz de enfrentar um decreto federal. E quando eles fizeram aquilo, eles moveram Deus do seu lugar, tirar Deus do seu lugar, e Deus desceu dentro da fornalha. Você sabe que Deus pode deixar o seu lugar, ir aonde você está, dependendo da sua posição, da sua atitude. Eu gostaria que a igreja que me escuta nesta manhã entendesse isto, compreendesse isto. Deus, Ele espera que você tenha uma atitude que possa fazer ele sair do seu lugar e descer numa fornalha, sair do seu lugar e entrar numa caverna onde tem leões, sair do seu lugar e vir dentro de uma baleia para mudar o curso dela, para levar o profeta de volta. Deus sai do seu lugar, Deus se move pela atitude de um filho. Quando você tem a palavra, ama a palavra, guarda a palavra, Deus está obrigado a te defender. Amém. Ele só não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele. A gente fala e prega e vive certas coisas que é uma loucura. Agora, nós vamos chegar a uma prova final. Pode ter certeza. Me pega para mim, ou se der para imprimir, enquanto eu estou falando aqui. A intermitente luz, lá pelo parágrafo 270 por aí, 270. Tá? Vai ser mais simples para mim. Deixa eu tomar algo aqui agora, para a gente dar continuidade na mensagem que o profeta pregou sobre instrução de Daniel. Escute bem, vamos entender o que ele está dizendo aqui. Há uma velha geração pentecostal, escute isso. Você está pensando que são os pentecostais
de 1906. Há uma velha geração pentecostal que se levantou faz 40 anos. Chamados os velhos combatentes. Eles se organizaram, bateram e pelejaram desde o Monte Horebe até Nebo. Você entendeu que os pentecostais estavam lá no deserto. Através de tudo. Porém, finalmente, estamos no rio agora. Ele levantará como Josué, ou com Josué, para atravessá-los. A lei falhou. Moisés se foi com ela. Moisés falhou. Josué os atravessou. Encontramos que as organizações têm falhado. Porém, o Espírito de Deus, Josué, a palavra Josué significa Jesus, nosso Salvador, que o Espírito Santo virá à igreja, não uma organização, mas o Espírito Santo estará entre o povo e a preparará para subir e cruzar o Jordão. Eu entendo pela leitura do livro que isto é o que está para tomar lugar. E Deus sabe que isto é o que estou buscando, que eu possa confortar seu povo e dizer-lhes o que está à mão, tanto aqui nesta manhã, quanto nas terras aonde irão chegar esta mensagem. Então, você percebe, eu tinha aqui uma meia dúzia de leituras em Ezequiel e Jeremias sobre Ciro, mas como Deus ungiu aquele homem, como que um rei daquele vai gostar de judeu? O mundo é contra eles. Ele chegou na Babilônia e ordenou que o templo fosse reconstruído com o dinheiro dele e assinou um documento, estava lá. Ele não era crente, ele não era cristão, quer dizer, ele não era da mensagem, mas Deus o levantou para repatriar Israel, dar um lugar de adoração para Israel, um homem que não tinha nada a ver com o povo judeu. Eu virei essa história pelo avesso. Agora, o que eu quero dizer para vocês, que Deus ungiu 4 ditadores. Olha a diferença, eu quero que vocês notem a diferença. Deus unge Ciro, e Ciro leva Israel de volta, sob o comando de Esdras e Neemias e Zorobabel. Zacarias e Ageu eram o profeta daqueles dias. Eles estavam construindo o muro e profetizando. Leia para você ver. Enquanto o muro estava sendo construído, levantou lá uns demônios para impedir a construção, e pararam a construção por um tempo mesmo. Até que acharam esse documento, até que acharam a palavra do rei para o muro dar continuidade. Até que acharam a palavra do rei, que estava arquivada na chancelaria, para provar que ele tinha ordem para aquilo. Deus do céu levantou uma mensagem para você procurar nesta mensagem o que ele tem prometido para este dia. Haverá uma igreja que irá embora da terra, está escrito, é um assim diz o Senhor. O rei Ciro é apenas uma sombra, um tipo apenas, um presságio naqueles dias, para mostrar que Deus levantaria um homem nesta ocasião, neste tempo, que iria nos lugares secretos de Deus,
que entraria em regiões secretas da Bíblia para mostrar que tem uma casa na eternidade, para mostrar que é um santuário do outro lado, para mostrar que há uma eternidade, para mostrar que tem uma nova cidade que nos espera ali. Aleluia! É por isso, não vá pensar que Deus foi bonzinho e quebrantou o coração de Ciro. Não, Deus ungiu Ciro. Não quero nem saber. Eu quero que Israel faça o seu santuário, que eles voltem para Judá. E quando chegaram em Judá, tinha lá em Judá um lugar para adorar. Devolve os vasos. O que Nabucodonosor fez? Ele fez o contrário. Ele usou os vasos lá no meio dos pagãos e Belsazar bebeu com as prostitutas naquele vaso. Sabe? Temos que ter muito cuidado que a história se repete, não literal, mas espiritual. Os vasos que retornou da Babilônia. Você deve entender que era um vaso que retornou da Babilônia, aonde o diabo estava bebendo nele, fazendo orgia com ele, fazendo festas religiosas com ele. Vocês podem entender? Até que veio um homem, até que aparece alguém em cena, para mostrar que você é um vaso não para ser usado na profanação do paganismo, mas um vaso para ser usado na casa do Senhor. Deus te trouxe, você voltou para casa, você está aqui nesta manhã, porque você nunca foi de lá. Deus abriu um caminho para você voltar. E é por isso que o profeta do Senhor podia abrir a Bíblia, esquadrinhá-la e pôr o dedo e apontar: esta profecia está se cumprindo agora. Colocar o dedo e apontar: aqui está ela. Ele não leu a Bíblia como nós lemos um livro de história. Ele foi lendo e mostrando o que Deus estava fazendo entre linhas. Então tinha um homem que pôde entrar nos lugares secretos do rei. Entrar nos lugares secretos do rei, onde você não entraria, onde eu não entraria. Se alguém está presumindo que pode fazer melhor que o Mombrana, é problema seu. Se alguém está presumindo que o irmão Brana tem que ser esquecido nos púlpitos, comigo não vai ser assim. Você podia esquecer de Moisés? Você pode esquecer de Paulo? Então deixe de ser ignorante, né? Aliás, uma palavra boa que eu falo sempre, de ser burro. Quando alguém puxa a mão para cá, outro para lá, porque ele quer se projetar. Ele quer ser o ursinho que está embebido em mel. É isso. Mostre o homem que foi na chancelaria do rei. Mostre o homem que foi nos arquivos secretos para levantar a palavra e dizer: devolva estes vasos, devolva isso para a casa de Deus. Não pertence à Babilônia, pertence a Judá. Você não pertence à Babilônia, você pertence ao reino de Deus. Talvez, e eu vou dizer para vocês uma coisa: estamos entrando num tempo difícil. Eu quero que você fuja para um país que a coisa está boa e fala onde é. Fuja. Arrume um lugar bom na terra. Se tiver, nós vamos rasgar a Bíblia, tá?
Se tiver um lugar bom na terra, que não tenha pecado, e que seja um conforto total, e que você não vai envelhecer, e que você não vai ter problema com a família, e que você não vai ter problema com o vizinho, e que você não vai envelhecer, que a sua vida vai ser uma maravilha, vá buscar esse país. Lá na Escandinávia, na Suécia, paísinho bem pequenininho, na Islândia, tem uma moça que casou com um homem E fala aí, país de gente branca para mim, irmão Jorge. Fica perto da Suécia. Outro. É um paísinho pequeno, mas muito famoso. Hã? Não. É perto da Suíça. Caramba, esqueci o nome dos países, rapaz. É país de gente branca, muito rica. É perto da Noruega, é tudo junto por ali. Não, Polônia é uma encrenca, filha. A moça casou e foi embora, chegou lá, o marido dela andando pelado dentro de casa. Ela disse, era brasileira, viu? Era daqui da cidade, pertinho da gente aqui. Ela é uma mulata, muito bonita, né? Os brancões gostam de mulata, né? Então, até fui convidado para pregar nesse país. Não fui, não. Mas, aí eu falei assim, como é que eu vou criar meus filhos? Que indecência, esse homem não põe roupa. É normal eu andar pelado lá, nesse país. Normal. A vida amorosa lá é como um animal, assim, ó. Eu vou lembrar até o final da mensagem e falar para vocês que país que é. Não, filho. Você fala, passar raspando a divisa dela aí, viu? Não. Poxa, deixa quieto, deixa eu pregar. Depois hã? Não é Finlândia. Vamos pular essa parte, que não vou achar esse país. Não vamos achar esse país nunca. Tá certo. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu virar aqui. Tá certo. Vamos virar essa. Tá aqui, ó. Israel regressando à sua terra. O que eu quero comparar é isso. Deus levanta um homem piedoso que não era crente e que devolve tudo que Israel tinha e pelo decreto deles repatriaram e voltaram a adorar em Judá. Você não tem ideia como aquilo era precioso, voltar à adoração. Eles tinham sacerdotes, eles tinham todo o povo, mas não podia fazer nada na Babilônia. Olha, você leu lá que tinha lá profetas, que é Zacarias e Ageu, tinha Esdras, que era sacerdote, tá? Eles tinham sacerdote, tinha levitas, tinha tudo, mas não tinha lugar para adorar. Nós tínhamos tudo, sem lugar para adorar. Eu gostaria de ler mais aqui, mas se eu ler muito, vocês vão cochilar. Tá? Tínhamos tudo, mas aonde eu vou adorar? Eles estavam na terra estranha. Eles não cantaram hino. Por 70 anos não cantaram um hino de Sião. Disseram, nós não cantamos hino de Sião em terra estranha. Não tinha adoração, não tinha sacrifício, não tinha nada. Lá estava Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Lá estava Ageu, Zacarias. Mataram Zacarias depois, quando ele voltou. Agora, pense bem. Eles tinham tudo, mas não tinham lugar. Você tinha tudo. Deus te deu tudo, mas você não tinha lugar para expressar, para manifestar a sua eleição, o que você era. Então o Senhor fez
com que você retornasse. Você viesse para a sua origem. Lá era um santuário construído, mas aqui o santuário é você. Lugar de adoração é você. A casa do Senhor está aqui. Todos os vasos voltaram para a sua casa. Todos os dons voltaram para a igreja. A palavra está em seu lugar. E Deus está tratando conosco, porque estamos no lugar que Deus fala. Deus não trata com Israel fora da sua terra. Deus não trata com você fora do batismo do Espírito Santo. Amém. Deus não trata. Por isso tem pessoa, tem umas ideias atravessadas aí. Por quê? Porque tem a cabecinha dela. Deixa ela nascer de novo, receber o Espírito Santo. Ela vai gostar deste lugar. Ela vai gostar de estar aqui nessa igreja. Gostar de adorar. Ela tem prazer em ajoelhar. Porque, como disse o meu amigo pastor, você vence o diabo em pé ajoelhado. É um bairro ruim, é um lugar ruim. Aqui não há conforto, não tem beleza, né? O que podemos fazer foi isso. Mas você entra aqui e pode ouvi-lo. Se te corta em pedaços, não tem problema. Se te conforta, não tem problema. O importante é Ele. Continuar com liberdade para falar. Ele quer liberdade. Ele quer que você abra espaço, um canal. Tire da sua cabeça toda coisa que está embrulhada aí. Abra seu coração. Esteja disposto a servir a Deus. Doar a sua vida. Doar o seu tempo. Doar tudo que você tem. E você vai ver Deus caminhar do seu lado. Nós queremos Deus do nosso jeito. Queremos Deus da nossa maneira. Deus tem um plano. E você tem que estar enquadrado no plano dele. Ou não acontece nada. Ou não acontece nada. É por isso que tem pessoa que vem falar cada coisa para mim. Fala, meu Deus do céu. Vai fazer isso? Então faça. Depois você vai voltar e contar a história. Porque Deus tem que ter alguém para falar, não tem? Ou você pensa que vai descer aqui para falar? Ou ele já desceu através do profeta? Ou ele pôs homens capazes de falar? Se você não escuta o seu pastor, você nunca vai ouvir a Deus. Se não escutasse Ciro, ele estava até hoje na Babilônia. Mas ouviram Ciro, que estava ungido e era um pagão. Ciro, o meu pastor. O meu pastor. Ciro, o meu ungido. Essa história é divina. É maravilhosa. Qual o recurso de Deus? Levantar um rei. Qual o recurso de Deus? Levantar um homem que não era da linhagem de Israel, não era sacerdote, não era rei de Israel, era rei da Pérsia. Ah, mas ele fez coisas grandes. Eu não sei onde ele estava na hora dessa não, porque mataram ele depois. Ele foi numa guerra lá e acabaram matando ele. Aí falaram que o presidente americano era Ciro. Cunharam uma moeda, Trump de um lado e Ciro do outro. Você lembra disso? Cunharam uma moeda da América, Ciro de lado e o Trump do outro lado da moeda. Acho que não foi bem isso, né? Que Ciro era muito mais ungido que aquilo lá. Agora, vamos lá. Tem uma coisa aqui que eu quero mostrar para vocês. Quando Deus falou no capítulo 24 de São Mateus que essas coisas não passariam sem que Jesus retornasse. Você já leu o Salmo 24? Em verdade vos digo que essas coisas não passarão
até que o reino de Deus seja estabelecido. Aí veio o incrédulo para jogar uma incredulidade em 77, que ninguém entendeu aquilo. E vem desacreditando o homem, o profeta. Tá? Agora, sabe por quê? O fato é que eles não viram a vinda do Senhor, a manifestação do Filho do Homem. Primeiro ele coloca um profeta na terra, e ele se esconde atrás do profeta, e fala para o povo, manifesta tudo o que Cristo manifestaria, foi manifestado no ministério do irmão Branham. Todas as maravilhas. O profeta, ele mostrou a continuação do jardim do Éden, quando ele criou. Ele só não dominou a natureza, mas criou pela palavra. Não houve na história isso. Moisés tinha que ter areia para fazer piolho, pulga. Jesus tomou pão e peixe e multiplicou. Mas o Senhor Jesus, em nosso tempo, não tinha pão, nem peixe, nem esquilos. Ele criou. Ele criou através do seu mensageiro. Criou através do homem que ele... Agora, isso não chamaria a nossa atenção de Deus por um homem aqui na terra. E criar, quando ele falou, será que isso é muito pequeno para nós? O Deus que criou um esquilo, criaria um camelo. O Deus que criou um esquilo, criaria todos os animais do mundo. Quem cria um, cria todos. Ou ele está limitado a fazer só 6, fazer só 7, porque eu não sei fazer mais. Ele podia fazer 7 bilhões de esquilos. Mas ele fez aquilo mostrando que é aquela unção que o irmão Branham tinha lá no bosque está sobre a noiva. Aquela unção é adoção. O irmão Branham tinha adoção. Qual é o sabidão que tem unção? Ou que tem adoção para falar a palavra, viu? O grande esperto disse que o irmão Branham já foi o tempo dele, então saia criando esquilo por aí, companheiro. Pare tempestade de neve, levanta os mortos, fala e faz. Eu não posso fazer, então cala sua boca. Fala de quem fez. E se estivesse aqui, estava fazendo até hoje. Amém? Que guardou a palavra, amou a palavra e ensinou. É um tempo de apostasia, é um tempo vergonhoso, mas Deus está purificando, Deus está limpando a seara, Deus está limpando a sua plantação, e a semente que Ele plantou terá que se levantar, terá que se manifestar. Ela é o Messias desta hora. O Messias não é um homem, é um povo. Agora, quando Israel, eu li Levítico para você ver que eles estavam no mundo inteiro. Cada nação debaixo do céu tinha um judeu. E Deus disse, vou fazer eles voltar. Aí não tinha Ciro. Aí tinha 4. Stalin, Hitler, Mussolini, Roosevelt. 4. E explodiu a Segunda Guerra. E tinha um decreto. Onde tiver um judeu, ou ele vai embora ou eu mato ele. Aqui na minha terra eu não quero, que ele é uma maldição no mundo. Aí Deus ajuntou dos 4 pontos da terra, todos os judeus. Morreram 6 milhões por Hitler, martirizados. Navios de judeus afundaram no mar. Morreram de fome dentro do navio, não tinha onde aportar. Até que eles voltaram para a sua terra. Quando isso aconteceu, eles aportaram, eles entraram na sua terra, o anjo
disse: agora é tempo da minha vinda. Israel regressando à sua terra. Permitam-me dizer isto, vigie agora. Suponho que está fora da fita. Permitam-me dizer isto. Na mesma hora em que Israel vem ser uma nação, a razão que eu sempre tenho crido ante minha classe aqui, que havia algo que eu teria uma parte antes de morrer, é trazer Israel de novo ao Senhor. Aqui deu uma doutrina e tanto, né? Essa passagem que eu estou lendo aqui, está em Instruções de Gabriel 150, é quando estão dizendo que o irmão vai voltar depois do arrebatamento. O que o irmão Branham tem que fazer aqui depois do arrebatamento? Aí você fala, ele vai tratar com o judeu. E se eu mostrar para você que o judeu vai embora com Elias e Moisés? Que está na mensagem. Será que Deus traiu o irmão Branham de volta? Num corpo glorificado para pregar? Porque o irmão Branham não vai voltar naquele corpo, né? Que ele andou por aqui, né? Ele vai entrar num corpo glorificado, vai descer como um anjo lá em Israel para pregar para o judeu. Sua cabecinha é muito pequena para entender as coisas espirituais. Ele está dizendo a razão que eu sempre tenho crido ante minha classe aqui, que havia algo que eu teria uma parte antes de morrer, é trazer Israel de novo ao Senhor. Porque quando, na mesma hora, aqui a profecia está se cumprindo, seu cabeça de bagre. Eu vou ler o cumprimento da profecia aqui. Na mesma hora, pela carta Pan-América, que Israel foi declarado uma nação, pela primeira vez em 2000 anos, 2000 anos, desde que foram dispersos. Não um povo, foi nesta mesma hora, a hora exata, que o anjo do Senhor me apareceu ali e me enviou com o evangelho, a mesma coisa. Foi no dia 7 de maio de 1946, quando Israel entrou, ficou 2 anos esperando que os ingleses saíssem de lá, mas a terra era deles, declarado uma nação, o anjo disse, vai e pregue agora. Então o Senhor Jesus começou a caminhar na terra, abrindo a palavra, manifestando o ministério do Filho do Homem, para cumprir São Mateus 24. Não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. Então lá vai o profeta, pregando esta mensagem. O irmão Branham não podia pregar esta mensagem sem que Israel repatriasse. Ele dependia disso. Aí Deus sai e unge. Deus unge 4 homens, ditadores. Ungiu com 200 milhões de demônios que saiu do rio Eufrates para praticar a atrocidade que eles praticaram. Você fala unção? Sim. Eles foram ungidos para matar. Foram ungidos para fazer o que eles fizeram. Foram ungidos para desencadear aquela guerra sangrenta. Eles estavam ungidos. Deus ungiu Ciro para ser pastor e levar Israel de volta e adorar o Senhor. Agora Israel, 2000 anos disperso, Deus unge esses homens para fazer Israel voltar. Quando Israel entrou naquela terra, o irmão Branham saiu com a mensagem. Saiu com a mensagem e encerrou em 1965. 46 para 65, quantos anos tem? Não é difícil fazer a conta, né? 46, 56, tem 19 anos.
Foram 19 anos, irmão Branham, abrindo, pregando a primeira etapa. Em 58, ele foi abrindo a terceira etapa. Em 1963, Deus abre todos os mistérios. Quando ele entra no aposento do rei para trazer os mistérios que estavam ocultos desde a fundação do mundo, porque Adão nunca criou nada, e o profeta veio e criou para mostrar que os mistérios estão na criação. No falar, você cria. Aquilo nunca tinha sido presenciado no mundo. E quando o irmão Branham falou sobre isso, foi um choque para as igrejas. Como que esse homem pode falar e esquilos aparecer? Você vê alguma coisa sobre esquilos? Você vê algum comentário sobre os esquilos hoje? Ninguém entra nesse assunto, porque ainda tem gente que viu, viva que viu os esquilos. Tem muita gente que viu aqueles esquilos criados, que são testemunhas hoje. Nunca Deus fez aquilo em toda a história. Fez para nós em nossa era, abrindo esse grande mistério de Cristo revelado no seu povo. Cristo revelado entre nós. Então, a parte que o irmão Branham tinha era essa, de repatriar Israel. Se Israel não fosse, a mensagem não viria. Israel foi para a sua terra e a mensagem chegou aos gentios. Agora, chegou um tempo que a mensagem está retornando para os judeus. E o gentio está acabado. Esse é um tempo de destruição. Não vai pensar que aquela coisinha lá vai ficar daquele jeito. Pode ir, vai até um certo ponto. Ainda, como eu disse, o Papa fala e bate em lata vazia, ninguém dá ouvido para ele. Porque ainda não é tempo dele. Deixa o tempo do Papa chegar. E quando vai ser? Diz o profeta que vai ser automático. A noiva sobe, Satanás desce. E então ele manifesta o homem do pecado, o filho da perdição. Então manifesta o ministério da besta. Aí ele vai falar e o mundo vai ouvir, porque ele tem solução. Ele tem a resposta para o mundo inteiro. Esse ministério vai cambiar a terra e todos serão marcados. Os que não forem marcados não têm nenhum privilégio. Como diz, eles estão correndo da morte, né? O pessoal da guerra lá da Ucrânia. Mas muito breve a morte que vai correr deles. Vão buscar a morte e não vão encontrar a morte. Esse é o tempo de angústia. Não para a noiva, porque Deus a tem tirado daqui, porque Ele limpou esta mulher para levar para casa. Ele mandou o seu mensageiro. Eu estou pegando aqui uma escritura que quero ler com vocês. Acho que é isso aqui mesmo. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 5. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vos sabeis que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. A noiva, ele não pode manifestar enquanto a noiva estiver aqui. O sinal que o rapto não se deu, porque ele está preso lá. Ele não pode se manifestar. Satanás está atado lá, até que ela saia. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará com o sopro da sua boca. Aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Este cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais, prodígios e mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem,
porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Paulo falou para pensar. Lá na primeira era, esse homem contando uma história da última era, depois de 2000 anos, que tem um que o detém, até que seja tirado do meio. Quando ela for tirada, então ele vai manifestar o seu ministério, prodígio de mentira, de engano, que é a marca da besta. Tudo isso está bem alinhado agora mesmo. Só falta uma coisa: Deus tirar o seu corpo daqui e Satanás terá o seu espaço para se manifestar. Aí o mundo vai entrar num período muito bom, até que seja tudo destruído, porque a guerra feroz que vai culminar com a destruição do planeta se dá depois dos 3 anos e meio. Assim que vencer os 3 anos e meio do ministério dos judeus na terra, aí manifesta. Aí ele vai manifestar o que ele é. Aí vai manifestar tudo aquilo que estava embutido na mentira. E o Senhor tem uma bomba, um para cada lado ali. O profeta viu estas bombas, um na América, outro no Vaticano, e tudo terminou. Mas isso é um caso para quem ficar. Aliás, vai ter pouca gente para assistir isso, porque quem resistir ele não vai sobreviver. Eu estou para encerrar por causa do tempo, né? Então, deixa eu ler algo aqui, que está nessa mensagem que vocês receberam, é o Shaddai. E isso me chamou bastante atenção. Muito atenção. Você não pode ser justificado sem o Espírito Santo. Você não pode ser santificado sem o Espírito Santo. Isso não lhe garante vida eterna. Não lhe garante vida eterna. O que lhe garante vida eterna é quando você é batizado com o Espírito Santo. Não no batismo dos pentecostais, mas no batismo desta mensagem que é na alma. Porque aquele batismo dos pentecostais foi manifestação dos dons. Hoje é a manifestação do Senhor dos dons, de Cristo. Então o Espírito Santo em você te leva a manifestar a pessoa de Cristo. Por isso, as pessoas dizem, eu tenho o Espírito Santo. Que esfera que ela tem? Primeiro, segunda? Justificação, santificação? Ali que é ter o Espírito Santo. Nós estamos falando do batismo do Espírito Santo quando esta revelação, essa mensagem ancora em sua alma. Quando ele pode chegar aí e dizer, ali está uma semente minha e te sela na alma. Aí não tem como. Tudo que você falar, todo o seu comportamento manifesta o Senhor Jesus Cristo. Tá? Isso é como que até automático, você não consegue fazer outra coisa, a não ser fazer o que ele fez, fazer da maneira dele. Porque quem está ali no comando agora não é mais o homem exterior, não é mais o espírito, mas está na alma. Essa alma tinha uma semente, essa alma foi selada, esta alma agora tem uma casa para ir embora. Agora quem fala é o homem interior, não o homem intelectual, mas o homem que está aqui. Esse homem fala.
Então aí veio o poder da palavra, a manifestação completa de Cristo, porque essa igreja tem que chegar à adoção. E a adoção é fazer exatamente o que o profeta fez nos seus dias. Isso está prometido para ela, e ela receberá. Não tem como você dizer, estarei no arrebatamento, mas não tenho a palavra falada. Terá que ter a palavra falada, porque Cristo está em plenitude em você. Quem vai ser raptado vai ser Cristo. Não vai ser o homem. Cristo leva o seu corpo embora. Ele tomará a noiva e levará para casa. Que é o corpo dele, tá? Que é ele mesmo. É por isso que a terra vai ficar sem o Espírito Santo. E vai ser uma confusão dos diabos isso aqui. Agora, o profeta deu uma ideia aqui, né? Deu uma luz sobre isto. Mas o problema, como as pessoas hoje, aqueles que têm o Espírito Santo, eles não sabem o que fazer com ele. Como que você tem o Espírito Santo e não sabe o que fazer com ele? Eles o deixam sair todo vapor, em vez de fazê-lo funcionar para o Senhor. Tem o Espírito Santo, mas não está funcionando. Não está resolvendo. Eles gritam, louvam, está tudo bem. Mas vamos colocá-lo para funcionar. Vamos fazê-lo funcionar para o Senhor. Olha que exemplo perfeito ele dá. Como Benjamin Franklin, quando captou a eletricidade, ele começou a gritar, eu tenho. Ele falou, eu tenho eletricidade, mas cadê ela? Eu tenho o Espírito Santo, cadê ele? Ele gritou. Os pentecostais gritaram, tem o Espírito Santo, fizeram um barulhão. Mas o que deu o final daquilo? Não? Ele o tinha, mas nunca faria nenhum bem até que ele o colocasse para funcionar. Bota o Espírito Santo para funcionar, se você o tem. Agora veja o que isso faz. E o Espírito Santo iluminará o mundo com o Evangelho, assim como a eletricidade fez, se pudermos colocá-lo para funcionar. Mas você tem que deixar o Espírito Santo trabalhar. As pessoas hoje estão entretidas. Quando o Espírito Santo quer trabalhar, a sua voz sufoca ele e afasta. Ele quer agir, o arrazoamento nosso para com ele. É isso que ele está falando. Você tem sim, tem porque ele está falando com você. Tem porque ele está tratando com você. Mas quando é para agir, aí o arrazoamento tira. Então, quando nós esvaziarmos de todos os nossos arrazoamentos, e ele vir e dar uma ordem, nós executarmos a ordem, então ele está funcionando. Isso é o que precisamos. Vamos ficar em pé em nome do Senhor. Senhor Deus, como está escrito em sua palavra, o Senhor disse, naquele dia, vocês vão ficar sabendo que eu estou convosco e estou em vós, porque Ele falará e Ele manifestará as obras que eu estou manifestando através do seu corpo.